E aproveitando, Vinícius, você falou sobre alguns benefícios que muitas vezes você tem em se investir fora. É, Se você fosse elencar os principais pontos quando você investe fora. Então, entende-se que a gente tem o veículo de uma holding, né, de uma empresa, Sim. certo? Eu acho que aqui talvez é legal você explicar um pouquinho mais para nós dos benefícios de eu ir por esse veículo e também para aquele que não quer a holding, não quer ter todo o trabalho da construção de uma empresa. Como que eu posso ir via pessoa física e o que, que eu tenho de prós e contras em cada um? Eu acho que é uma pergunta recorrente, muitas vezes as pessoas se questionam sobre isso e eu acho que é super legal a gente esclarecer aqui os prós e contras dos dois veículos. Sim. Começar pelo mais fácil, tá? O mais fácil é abrir uma conta bancária no seu próprio nome. Então, o que a gente chama de Uma conta pessoa física. certo? Então, é muito simples. A diferença é que aqui no Brasil, o sistema financeiro, né? Uhum. Ele é muito forte. Parte de tecnologia, Sim, ela é muito sim. forte. Então, para você abrir uma conta aqui no Brasil, é questão de Minutos, sim. em muitos casos, né? Em outros casos. E lá é um processo um pouquinho mais burocrático, né? Sim, Então, certo. muitos bancos, a maioria dos bancos é tudo manual. Então, tem que imprimir 100 páginas e Enviar pelo correio, assim, enviar, assinar, enviar Uhum. pelo correio. Então, é um processo um pouco arcaico, mas é assim que funciona na Suíça, né? As coisas demoram, as coisas são mais lentas, mas são mais sólidas também. Não que o sistema financeiro brasileiro não seja sólido. Aliás, eu acho muito sólido e um dos melhores do mundo nessa parte de tecnologia. Abrindo na pessoa física, é mais simples, você consegue mandar o dinheiro e é mais eficiente, talvez, ponto de ser da mesma titularidade, né? Então, é mais uma forma mais simples e prática. Só que tem algumas diferenças de não ter essa holding no meio. Quais são? Na pessoa física, e aí essa é uma mudança nova, né? Com a nova lei de tributação, existe o resultado do ano, tá? O resultado realizado desse ano, e aí calcula-se qual que é o rendimento de cada investimento que foi realizado naquele ano. Depois disso, apura-se a soma de todos esses investimentos, qual foi o imposto e tributa no ano seguinte, tá? Tem uma mudança que antes você tinha que pagar no mês seguinte essa DARF, que era assim, era bem burocrático, né? Tem fazer você mesmo, ou ter que contratar um trabalhoso, ter um contador para fazer, isso poderia custar caro. Variação cambial, depois você não compensa, enfim. Agora ficou um pouquinho mais simples, porque você faz isso uma vez por ano, mas ainda não é tão eficiente, né? Porque você paga o imposto sobre toda a tua valorização, a variação cambial. Na pessoa jurídica, a apuração, pelo que está escrito na lei, o entendimento da receita, na verdade, não é sobre o ganho realizado, é sobre o ganho total que teve naquele ano. Então, como é uma empresa, você faz o balanço daquela empresa, faz o P&L, né, que é o resultado do exercício, que chama aqui, vê lá qual foi o lucro, aplica 15% sobre aquilo, multiplica pela PTAX do 31/12 e aquele imposto você tem que pagar. Esse ponto aqui você não paga sobre a variação cambial nesse momento. Depois ele pode ser, mas nesse momento ele não paga. Então tem uma diferença ali de tributação, um é só ganho realizado, outro é ganho total, mas do ganho realizado você paga sobre a variação cambial, o outro você não paga. Isso depende muito qual o objetivo, né? Então imagina, tem um investidor que ele vai fazer esse movimento e colocar num fundo de private equity que vai ficar lá 10 anos. O que é melhor fazer? É melhor fazer, por exemplo, na pessoa física e deixar lá que você vai realizar isso só daqui. Começar a realizar 6, 7 anos, tem um pouquinho de distribuição, mas o valor total é 10 anos. Óbvio que na offshore tem um mecanismo para você ter a mesma tributação da pessoa física, que é o modelo transparente. O que eu tinha explicado é do modelo da opaca.
Só que a outra complicação que existe fazendo a pessoa física e também na transparente é algo que já existe aqui no Brasil, né? Eu vejo imposto de renda de clientes que você precisa colocar ativo por ativo no teu imposto de renda, né? Você faz através da holding no modelo opaca, você coloca uma linha, a tua holding. Você faz no modelo transparente ou na pessoa física, tem que colocar ativo por ativo. Bom, então, dá mais trabalho. Então, você tem uma parte que é a parte tributária. Certo. Depois tem a parte de uma proteção patrimonial mesmo, né? Porque se você tem o teu patrimônio na pessoa física e tem algum questionamento de algum juiz, e não vou entrar em questão aqui de juízes, né? A gente teve juiz que colocou presidente na cadeia e depois o juiz que não podia fazer isso. Enfim, tem algumas questões conturbadas por aqui, certo? Imagina que um juiz decida, não, por algum motivo, seja algum problema, algum processo trabalhista, seja por algum outro motivo que ele vá bloquear teus bens. Só de você ter o dinheiro fora do Brasil já é uma proteção, porque é mais difícil, e ter embaixo de uma companhia é mais difícil ainda. Então, é uma proteção patrimonial. Uma camada a mais de segurança. Exatamente. Eu não diria que é uma blindagem. Não existe blindagem, né? Para buscar, vai buscar. Exatamente. E principalmente se for algo criminal, vai acontecer. E tem depois uma outra parte que é a parte sucessória. Então, fazer direto na pessoa física, dá para fazer uma conta conjunta. Então, tem, por exemplo, a esposa e o marido, por exemplo, com uma conta conjunta. Dá para fazer sozinho. Nos Estados Unidos, dá para fazer numa conta nos Estados Unidos, onde tem uma ferramenta de joint tenancy ali na própria conta, mas isso é um pouquinho mais difícil de fazer. Na Suíça não tem como fazer. Agora, na pessoa jurídica, na holding, aí já dá para preparar. Então, já dá para colocar o marido, a esposa, já dá para colocar os seus filhos. Em casos um pouco mais complexos, dá para fazer a estrutura de um trust. E aí definir umas regras. Vou dar um exemplo para a gente não se alongar tanto. De que tenham os pais que já têm um pouco mais de idade, os filhos são bem mais novos e aí não querem que tenha essa transferência caso ocorra algo na falta deles, que tenha uma transferência precoce, né, para filhos jovens. Então dá para estimular algumas regras para, olha, só pode sacar 2%, 3% ao ano, ou só o rendimento, ou até 25 anos é tanto, até 30%. Então, fazendo essa holding patrimonial, é possível organizar, né? É possível planejar melhor esse processo. Então, resumindo, via pessoa física, talvez você pode ser um processo um pouco mais rápido, pode ser que você tenha uma vantagem tributária, mas você abre um pouco mão de estrutura no sentido de talvez uma sucessão, talvez uma camada a mais de uma proteção, quando é o caso. Resumindo, talvez esses são os principais diferenciais, né? Ou seja, não existe uma regra clara, tem que ser assim. Cada caso é um caso, e por isso que o serviço que a gente presta conjunto é um serviço muito personalizado. Entender a estrutura, entender o objetivo, entender a fase atual, o momento atual de cada família, para aí sim desenhar um escopo na qual fique muito bem amarrado, que faz sentido para aquela família que estamos atendendo. Né? Exatamente.